E será que Rua do Medo 1978 é melhor que o primeiro filme? Será que ele é pior que o primeiro filme? Vem que no vídeo de hoje eu vou dar a minha opinião sobre o filme Rua do Medo 1978. E Rua do Medo 1978 está entre nós, segundo filme da trilogia de filmes Rua do Medo da Netflix. Isso no primeiro filme, que se passa nos anos 90, a referência clara foi o filme Pânico, desde cenas até praticamente quadro a quadro em alguns momentos, mostrando como o filme queria ser uma referência ao filme Pânico, por ele ser um dos terrores dos anos 90. Aqui, que o filme se passa nos anos 70, o slasher era muito mais presente de uma forma diferente, principalmente na parte do gore. E aqui eles fizeram uma referência clara ao filme do Jason. Você não precisa pensar muito para ver isso. O filme se passa num acampamento, numa colônia de férias, tem os monitores que vão morrendo depois que fazem sexo. Você também tem um fator muito importante que muita gente não lembra, que antes do Jason usar a máscara de hockey, que ficou completamente famosa, ele usava um saco na cabeça, usava um machadão em vez de usar usava praticamente um machado em vez de usar aquela faca gigantesca dele, o famoso... E aqui, é a mesma coisa que acontece. O personagem vilão da vez, né, o monstro da vez, ele tem um visual igualzinho ao do Jason original. E isso é bem interessante de se ver também. A referência é clara ali e eu gostei de como eles fizeram isso. Mas, antes da gente chegar na parte do acampamento, que é toda a parte que o filme se desenrola, a gente tem que começar falando antes disso. Porque a introdução do filme, pra mim, não é boa. Se em 1994, uma das poucas coisas do filme era a parte exatamente da introdução, de como eles apresentaram esse universo, aqui, o gancho que eles usaram do primeiro filme pro segundo para introduzir pro acampamento é uma desculpa muito simples, muito boba, preguiça de roteirista parece isso aqui. Faz qualquer coisa aí pra gente ir logo pro acampamento. E isso eu não gosto, não me agrada, poderia ser muito melhor trabalhado. Mas chegando no acampamento, a gente já tem uma surpresa muito grande, porque aqui, diferente do primeiro filme, os personagens têm relevância. O que a gente tá vendo ali tem um pouco de camada, tem um pouco mais do que a gente se preocupar com o que tá acontecendo. Porque a gente não se preocupa com nenhum personagem do primeiro filme. Nesse segundo, por a gente saber um pouco mais sobre eles, para eles conseguirem explorar um pouco mais esses personagens, dá tempo de tela e também conseguir em pequenos detalhes, desde uma frase numa parede, passando até pequenos detalhes de como a pessoa age, a gente conhece muito mais dele e com isso é muito mais fácil torcer para eles. Outro fator que também ajuda muito a gente torcer para pelo menos um dos personagens é a atuação. A atuação da Sadie Sink, que é uma atriz fantástica, já tinha provado isso lá em Stranger Things, aqui ela de novo vai muito bem. E ela prova como ela é boa, ela consegue dar camada pra personagem. A gente gosta da atriz, ela gosta da personagem, ela vai muito bem e eu achei ela a melhor atriz até agora dos dois filmes. É bem verdade que no primeiro filme da Rua do Medo tinha a atriz Maya Hawke, que também é sensacional, mas ela participa muito pouco do filme, então nem tem como considerar. Por esse motivo, a Sadie Sink, pra mim, até o momento, é a melhor atriz que apareceu dentro dessa trilogia de dois filmes que eu estou falando até agora. Falando nisso, a gente também tem que falar um pouco sobre... eu gosto muito de como o filme consegue ir devagar, mostrando um pouco mais sobre a maldição, mostrando mais um pouco sobre a bruxa, explorando um pouco mais a origem da cidade de Shadyside. Isso me agrada bastante, como o filme não tem pressa de fazer as coisas. Ela vai aos poucos e ela também consegue criar bons mistérios dentro daquele acampamento, com a morte de uma menina anos atrás, colocando como as pessoas vão ficando loucas, como está acontecendo ali. E também é muito bom porque além de explorar tudo isso, dá um pouco mais de camada para essa ideia de Shadyside versus Sunnyside. Isso também me agradou bastante. Mas se o filme tem bons pontos ali, e também vale destacar a trilha sonora desse filme, porque é muito boa, é muito presente, é muito boa e combina muito, coloca muita gente na época que o filme se passa, as coisas boas meio que vão parando por aí. O filme em vários momentos fica um pouco chato, vou ser sincero. Em alguns momentos o filme não tá conseguindo explorar alguns núcleos, e esses núcleos acabavam deixando o filme um pouco chato. Principalmente, por exemplo, na irmã porque você tinha que se preocupar com as duas irmãs. Enquanto a irmã vivida pela Sadie Sink é muito interessante, a outra personagem, que é a outra irmã, ela já não é tão interessante assim. E a gente vendo ela, o núcleo dela é um pouco chato. E também vale destacar, tem algumas coisas que são um pouco repetitivas desde o primeiro filme. E isso também deixa o filme chato em alguns momentos. O filme, ele consegue criar bem essa ideia das irmãs, de criar essa ideia de qual irmã vai morrer. Eles conseguem criar isso e deixar um bom mistério até o fim. Mas os bichos que aparecem no fim do filme, os bichos, eu digo, os monstros, as criaturas, eles poderiam ser um pouco melhor exploradas. Eu acho que parece muito cara ali que a gente nunca tinha visto e que não apareceu nem no primeiro filme direito, a gente precisava ver um pouco mais. Não é só porque no primeiro filme o menino lá leu como cada um morreu,
como cada um fazia, que a gente tem que ver, a gente não pode ver mais deles. A gente quer ver mais deles, a gente sabe que não vai ter tempo para isso. O filme também, eu acho que em alguns momentos, ele poderia ter feito com que o gore fosse mais presente. Tem bastante cena de morte, mas elas poderiam ser mais presentes, ainda mais considerando que é uma referência ao filme dos anos 70, daria para colocar mais forte nisso. Eu também gostaria de ter visto mais da vida no acampamento, porque parece que esse acampamento, em vários momentos, parece que ela tem muita vida, muita gente, e tem hora que parece que não tem ninguém, isso me incomoda muito. Considerando principalmente que nos filmes do Jason normalmente não tem criança, por causa que eles querem realmente ter essa imersão de que eles estão sozinhos. Aqui tem muita gente, poderiam ter repensado nisso. E eu também acho que a direção ainda falha um pouco em vários momentos. Ela consegue fazer ótimas referências aos anos 70, mas tem várias ceninhas desse filme pra mim que me incomodam, que parece que elas não estão bem encaixadas no filme. Tem uma cena envolvendo uma cobra, por exemplo, onde ela não explica, ela não tem muito sentido ela estar ali e não acrescenta muita coisa, me incomoda bastante. Então, esse filme, ele é melhor que o primeiro, principalmente porque o primeiro é ruim. Esse filme, como terror, ele é mediano, mas ele consegue, através dessas coisas, dar um bom entretenimento para quem procura um filme divertido de terror. Concluindo, Rua do Medo, 1978, obviamente é melhor que o primeiro filme. Não que ele seja um filme incrível de terror, ele é um filme mediano. Mas mesmo assim, comparado com o primeiro filme, ele consegue ser acima. Ele consegue ter uma atriz muito boa, que é a Sadie Sink. Ela consegue fazer com que a gente entenda mais um pouco sobre a cidade, sobre a bruxaria, sobre tudo que envolve elas. Consegue desenvolver coisas e faz com que esse segundo filme perceba que ele tenha que ser um filme por si só. Porque enquanto o primeiro filme ele perdia muito tempo querendo mostrar coisas para o futuro, esse aqui entende que ele tem que ser um filme por ele mesmo e com isso ele consegue desenvolver um pouco mais o universo e ao mesmo tempo ele consegue ser um filme divertido de terror. E por isso que eu fecho Rua do Medo, 1978, com uma nota 6 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de Rua do Medo 1978? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.